capítulo 34 agora, de 2 Crônicas novamente, versos 12 e 13. Isso falando sobre, eu não vou ler tudo, é lógico, não é tempo, né? Falando sobre ele ter reparado o templo. Ele reparou, foi tudo, está errado. Vamos consertar, vamos restaurar. Tem que ser de Deus, restauração, né? Reparação. Mas eu quero ler só os versos finais da reparação do templo. 12 e 13. Os homens procederam fielmente, os homens encarregados, né, para a obra, na obra, e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos, músicos, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Então Deus abençoou tudo que ele fez, porque era a reforma de Deus, já estava no coração de Deus. Ele foi bem sucedido, certo? Uma outra coisa importante que ele fez, eu vou ler aqui algum versículo só. Versículo de número 18, acompanhe comigo se você puder falar. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me entregou um livro, Safã leu nele diante do rei. Então isso foi quando Uquias achou o livro da lei. Então foi lido diante do rei Josias. O que o rei fez? Vamos para ver. 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, porque ele viu que Deus, o que estava escrito, né? Que Deus falou acerca da desobediência do povo. Então ele, quando ouviu, ele tremeu, né? O coração dele ficou ali quebrantado, se humilhou, se arrependeu, ficou, né, quebrantado na presença de Deus. Aí o que ele fez? Verso 20. Ordenou o rei a Uquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdon, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Consulte lá a profeta Hulda, não é? E aí, o que aconteceu? Ele enviou os homens dele para consultar a profeta, e Deus usou a profeta. E o que Deus falou? Que realmente ia efetuar destruição sobre o povo, por causa da rebeldia com a qual o povo se rebelou contra Deus. Porém, acerca de Josias, o que Deus usou a sua serva, a profeta, para falar? Vamos para mim. Versículo agora 24. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso aos outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, Josias, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste para mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste,
perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Olha só, em outras palavras, diga a Josias: eu vou destruir este lugar por causa da rebeldia contra mim, mas você não verá isso. Você, olha que palavra que ele disse acerca de Josias: pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Pesado. Mas por que ele foi tirado dessa destruição? Porque quando ele ouviu as palavras, ele rasgou suas vestes e se humilhou. Exatamente, né? Ele se humilhou. Quando ele tomou o conhecimento da palavra, como o Senhor disse, ele quebrantou, ele abriu o coração. Quantas pessoas não abrem o coração? Às vezes elas ouvem que Deus vai destruir, que Deus vai fazer. Por exemplo, o que está acontecendo no mundo hoje, se a gente for resumir, segundo as profecias bíblicas? A guerra vai dizer. Guerras, pestes, fomes, muita traição, falta de amor, falta de fé. Profecias bíblicas acerca do mundo. E às vezes a gente fala disso para algumas pessoas, o coração dessas pessoas torna-se quebrantado. Às vezes muitas pessoas não estão nem aí. Então a forma de como a pessoa ouvir a palavra vai ser também a forma de como Deus vai tratar com a pessoa, o que vai acontecer com a pessoa. Então Deus tem promessa de destruição para o mundo, porque o mundo é um mundo desviado de Deus, é um mundo perverso. Mas aqueles que estão no mundo perverso, assim como Josias estava numa terra que ele purificou, mas tinha ali a ira do Senhor derramada, né? Porque foi muita abominação. Assim como tem homens de Deus no mundo hoje. A gente às vezes é usado por Deus para tentar limpar o que dá, salvar o que dá. Mas o mundo não vai escapar do juízo de Deus, isso aí é inevitável. Mas nós sabemos de uma coisa: o mundo vai ser destruído, mas de alguma forma nós vamos ser recolhidos em paz, e a paz eterna que Deus enviou para os santos dele, que ele vai recolher no fim dos tempos. Amém. E a terra vai ser o quê? Incendiada, julgada, castigada. Não é? Agora eu vou só falar uma coisa aqui, para não me alongar muito, que é interessante também, não posso deixar de falar isso. Olha só no verso 18 do capítulo 35. Verso 18 do capítulo 35, se você puder acompanhar, que é importante. Ele também celebrou a Páscoa. Precisava de haver restauração. A Páscoa era a grande festa. A Páscoa era para quê? Também para o povo lembrar-se da libertação da terra do Egito, da casa da servidão. A Páscoa era isso. Olha só o significado da Páscoa. Então ele restaurou, ele comemorou ali a Páscoa, da forma de como ela, não é, tinha que ser comemorada. E olha só o que está escrito aqui, verso 18: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Em nenhum dos reis celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Quer dizer, houve ali música, muita música, ele restaurou tudo, né? Foi a maior Páscoa. Tudo que ele fazia para Deus, ele fazia com aquela excelência. Então ele foi uma pessoa
ele é um dos reis da Bíblia que a gente tem. Esse aqui a gente tem que realmente, né? Nem sempre a gente lembra de tudo, mas esse aqui o crente tem que lembrar dele. Esse aqui tem. Por quê? Porque ele foi que se converteu a Deus com mais força, de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Amém. Então esse a gente tem que lembrar dele, pelo menos no resumo da história. Por isso que eu estou resumindo aqui para vocês. É uma história interessante, entendeu? Da monarquia de Israel. Então foi um homem muito usado. E agora nós vamos para o fim de Josias. O fim dele não foi bom, não. Isso não apagou o que ele fez. Mas vamos lá. Vamos ler aqui do versículo 20 em diante. Para a gente pegar um trechinho, só o trecho final, né? Senão vocês não vão entender. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis. Junto ao Eufrates, Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Então Josias entrou numa guerra que ele não precisava de entrar. E Neco ainda mandou avisar ele. Em outras palavras, você não tem nada com isso. Foi Deus que está me mandando para cumprir essa missão. Não entra não, porque se você entrar, você vai ser destruído. Vamos continuar. Verso agora 22. Porém, Josias não tornou atrás. Antes, se disfarçou para pelejar contra ele. E não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falaram da parte de Deus. Deus usou o pagão aqui. Ele foi avisado. Deus usou o pagão, não porque o pagão era de Deus, naquele momento ali, né? Às vezes você vai encontrar essa expressão na Bíblia: Deus usou o fulano, como ele aqui, mas naquele momento, não é porque ele era o nome de Deus, não, certo? Mas Josias não deu ouvidos à palavra do Senhor. Pagou por isso. Saiu a pelejar no vale de Megido. Verso 23. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel, e estão escritas no livro de lamentações. Não é no livro de lamentações de Jeremias da Bíblia, não. Não é no mesmo livro, não, tá? Você não vai encontrar isso no livro de lamentações de Jeremias, não. Um outro livro de lamentações, tá bom? Isso que eu já estou falando. Quanto aos atos de Josias e as suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Então, a Bíblia é um livro interessante às vezes, intrigante, não é? Porque a gente fica pensando: meu Deus, que homem, né? E olha o fim que ele teve. Eu não sei se ele ficou cheio de confiança, né? Fez tanta coisa boa. E naquele momento, a desobediência dele foi fatal. Pastor, mas Deus profetizou que ele seria recolhido em paz e tudo mais. Será que foi essa forma? Não, eu creio que não. Aqui foi ele que não deu ouvido. Então não pode colocar como sendo Deus ou na conta de Deus isso. O ser humano tem essa tendência. Não, mas já estava profetizado. Mas aqui não era, creio eu, que Deus tinha para ele, não. Livre-arbítrio. Exatamente.
Então o mal que Deus profetizou que viria para o povo veio. Qual mal foi esse quando aconteceu? Rapidamente, só para a gente dar um estalo aqui para finalizar. Foi quando a Babilônia veio destruir. Certo? Se você analisar lá, isso aconteceu, veio o filho dele, depois outro e tal. Não. Isso aconteceu aí no reinado de Zedequias. Pastor, quantos anos depois? Não sei, talvez aproximadamente 30 anos, alguma coisa assim. Mas ele não viu a destruição que viria. Então, o que a gente aprende com essa história de Josias? O que significa o nome de Josias? É lógico que vocês não vão saber. Como eu também não sabia. A gente vai estudando, é assim, tá? Não estou perguntando como se vocês tivessem de saber, não. É só para trazer mais riqueza para a mensagem. O que significa o nome Josias? Javé cura. Ele curou o povo naquele momento. Cada cristão tem que ser servo de Deus para curar, sarar a terra. Pastor, mas a Bíblia fala que a terra não vai ser toda sarada. Não vai, mas no que dá para sarar, o cristão tem que sarar. Quando você prega para alguém a verdade, quando você consegue convencer alguém, né? Não é você convencer no sentido da ação do Espírito Santo, do falando, né? Levar alguém, por meio da ação do Espírito Santo, ao arrependimento, um grupo de pessoas no seu trabalho. Entendeu? Então toda a ação do cristão tem que ser voltada para quê? Para curar. Porque Josias ele curou. Mas por quê? Porque ele teve iniciativa. Foi profecia? Foi. Mas tem muitas profecias acerca da igreja também. Tem ou tem? Acerca da gente. E a gente é que vai escolher onde a gente vai entrar, aonde a gente vai entrar nas profecias. Eu quero entrar para sarar. Eu não quero entrar para corromper. Para podridão. Porque podre o mundo já está. Eu quero tentar me preservar para me poder sarar o que dá para sarar. Porque Josias ele só pode fazer o que ele fez porque ele, no princípio da sua vida, com 16 anos, começou a buscar Deus. E todo mundo que busca Deus encontra. Amém. Quando a pessoa vê que tem uma coisa errada, ela começa a buscar Deus, e Deus quer que a pessoa busque a Ele, e Ele se deixa achar. E quando a pessoa vem a Deus, Deus fortalece a pessoa, e onde a pessoa está, aonde ela vai, ela dissemina o sarar de Deus, o curar de Deus, a libertação de Deus. Pessoas deixam o mal e passam a buscar Deus. Porque se você for ver lá também, o povo concordou com a aliança que Josias fez. Ele fez com que o povo obedecesse a Deus naquele momento ali, porque estava cheio do Senhor, cheio do Espírito do Senhor. Assim um crente, quando ele está apoderado pelo Espírito Santo, não é ele não, porque ele, dele mesmo, ele não pode fazer nada, mas é ele com o poder do Espírito Santo, para sarar, para libertar, para curar, para restaurar o mundo perdido, para ele ser uma fonte de luz onde ele está, árvore de vida, prosperidade. Não a prosperidade segundo o mundo, mas a prosperidade que houve para o povo. Olha só a Páscoa que o homem fez, a maior, que Deus é bom. Quando você está com Deus, você está com o maior. Amém. Não importa do outro lado, quem está do outro lado, se é o filho de Beltrano, fulano, cicrano, o sujeito tem poder, não importa. Se você está com Deus, você está com o maior, o poderoso, que sara e que cura e que restaura. Amém. E o resto é conversa, se coloca sobre seus pés. Irmãos, então só para a gente captar, terça-feira o culto vai começar aqui na igreja 7h30? Não, mas vai estar lá 7 horas para poder orar. Então, isso aí, no portão da garagem, o nosso amado evangelista Francisco, para a gente orar e depois comemorar. Amém. Porque o povo de Deus, a Bíblia fala, a igreja, eles cultuavam a Deus, mas tinham comunhão também nas alimentações. Amém. Isso é bom demais. Faça assim com suas mãos, eles vão receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, abençoe com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, encorajado, animado, para que nós encerremos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã no encorajamento do Divino Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro e os abençoo. Amém. Que as palmas do Deus não vai embora. Para terminarmos o culto em comunhão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.
Chicão bonitinho, quem falou baixinho no ouvido? Nossa,